Olá! Então, na aula de hoje, nós vamos estudar e conhecer um pouco mais sobre o gênero cartoon e iremos resolver, né? Vou resolver comentar aqui algumas questões relacionadas à leitura, compreensão, à análise crítica de textos, então, relacionar o texto com o contexto social, então, fazer uma análise crítica aí desse gênero cartoon, que é um gênero muito interessante de ser estudado, de ser analisado, né? Principalmente em termos de leitura e de compreensão. Então, começar a análise aqui a partir das atividades. Então, sem mais delongas, eu vou passar para as atividades. Então, vou compartilhar aqui na minha tela as atividades. São atividades que eu elaborei. Então, deixa eu ver aqui se vai aparecer direitinho. Então, esses textos aqui, se eu consigo expandir um pouco a minha imagem aqui, para eu aparecer aqui no cantinho. Então, esses textos são textos que eu encontrei na internet mesmo, mas tem a maioria deles, eu acho que só esse primeiro cartoon que não aparece aqui escrito nele próprio a indicação da autoria do cartunista, né? Mas depois no segundo cartoon são 3 cartoons, 3 textos no caso, 3 exemplos do gênero cartoon. E a indicação aqui do cartunista, acho que os outros 2 são desse cartunista aqui, Duque Chargista, acho que é Duque, ou Duck, não sei como pronuncia. Mas tem ali a referência, esse primeiro aqui, que eu não sei de quem é. Então, assim, só para comentar um pouco sobre, com relação ao gênero, em primeiro lugar, né? Então, esses cartoons aqui eu selecionei a partir de uma temática, que é essa temática, o Dia Internacional da Mulher, tá? Então, convém aí ser trabalhado na data, se alguém for, né, professor aí quiser trabalhar com essas atividades, e para também quem tem interesse em saber, né, mais sobre o gênero ou entender um pouco mais sobre leitura e compreensão, tem um exemplo aqui, exemplos de atividades de leitura e compreensão, de leitura e análise, né? Então, a indicação é leia e analise o cartoon abaixo. Bom, então, antes de passar para as atividades, falar um pouquinho sobre o gênero cartoon, rapidamente, tá? Só para contextualizar. Então, o cartoon, ele é um gênero, o próprio nome dele já sugere, né? Vem da palavra cartoon, com 2 os, né, do inglês, que sugere aí desenho, animação ou até mesmo cartão, né? Então, a gente tem imagens de caricatura, né? Imagens, enfim. E aí a diferença, né, o que me veio agora, travei um pouquinho, a diferença entre o gênero cartoon e o gênero charge, né, isso é importante também de comentar, ou ainda história em quadrinhos, ou ainda tirinha, né, mas principalmente com charge, o cartoon é um gênero que é bastante confundido com a charge. Então, qual é a diferença, né, a gente pode olhar e ver que tem algumas semelhanças, então, por exemplo, tanto no cartoon quanto na charge, as imagens, elas são muito importantes, ou seja, né, todo essa parte do texto visual, né, texto não verbal também a gente pode chamar, né, linguagem visual, texto não verbal, então, ou seja, as imagens aí elas são muito importantes na compreensão, então ele é um texto multissemiótico também, esse termo aparece às vezes bastante nas questões, né, multissemiótico, então a semiótica se refere a essa relação entre também o escrito e o verbal, né, as múltiplas semioses. Então, o texto multissemiótico aqui, que ele reúne aqui, no caso, se a gente for falar em termos de linguagem, né, a linguagem não verbal e as imagens e a linguagem verbal também, o texto escrito. Mas, geralmente, as imagens, elas predominam, tá? As imagens, elas são predominantes aí nesses textos. Então, no cartoon, a diferença, voltando aí, né? A diferença para o cartoon e a charge. A charge, ela vai ser mais temporal. Então, a charge, ela vai ter, às vezes, um tempo de duração, digamos assim, mais limitado. Porque a charge, ele é muito do contexto atual. Então, por exemplo, sai uma charge no jornal,
e essa charge ela tem uma relação direta com algo que está sendo noticiado naquele momento, o que está sendo vivido naquele momento. De tal forma que, se nós pegarmos uma charge talvez do ano passado ou de mais tempo atrás, é possível que a gente olhe para o texto e não entenda bem qual é a intenção comunicativa daquela charge, porque ela geralmente é criada, né, pelos cartunistas dentro de um contexto bem específico. E os personagens da charge também geralmente são personagens reais e não fictícios, não são personagens mais amplos. Então, por exemplo, uma charge faz uma crítica, de repente, direta ao presidente. Então, vai ter imagem lá do presidente em um contexto, alguma coisa que o presidente disse, ou alguma coisa que está acontecendo no país. Então, algo bastante específico a charge. O cartoon não, o cartoon ele vai fazer uma crítica mais social. Então, não que o cartoon possa fazer uma crítica política, ele pode também, mas ele vai ter um personagem mais amplo. Então, por exemplo, se for um personagem de um político, vai ser um político amplo, um personagem fictício, não vai ser personagem que a gente olha e diz aquele ali é o fulano, né? Como na charge. A charge ele é mais pontual, mais direcionada, e ela, por isso ela tem esse tempo de duração às vezes mais curto. Às vezes é difícil nós deslocarmos a charge no tempo, como eu disse antes, né? Pegarmos uma charge de 5 anos atrás, é possível que a gente não entenda o objetivo, o propósito comunicativo por trás dessa charge. O cartoon não. O cartoon, ele vai ser mais genérico, ele vai ser mais amplo. Então, por exemplo, esses que eu trago aqui nas atividades, eles são cartoons relacionados ao Dia Internacional da Mulher. E o Dia Internacional da Mulher acontece todos os anos, né, dia 8 de março. Então, ele tem aí um marco temporal nesse caso, porque é sobre uma data específica, mas ele não tem uma personagem, nenhum dos três tem uma personagem, seja, sei lá, fulana, não é algo direcionado, é algo mais geral, é uma crítica social mais geral, mais ampla, tá? Então, vamos analisar, observar esse primeiro cartoon, né? Então, aqui nós temos uma legenda, né, na parte aqui verbal, que diz, então, localiza aqui no tempo 7 de março, e aí nós temos uma cena, né? Vários elementos aqui nessa cena. Vamos colocar assim como cena, justamente por causa dos elementos, né, das imagens, enfim. Então, nós temos a imagem da mulher aqui, representada, depois tem uma questão aí sobre isso, né, sobre essa mulher. Nós temos a imagem aqui da situação da casa, né, do que está acontecendo ao redor dela. E depois, do outro lado, nós temos essa mesma imagem, a gente pode observar, até brincar aqui do jogo dos 7 erros, mas nós vamos ver que a imagem é a mesma, tá? Não tem erro nenhum, né? É uma cópia da imagem, essa imagem aqui é uma cópia da imagem, essa imagem do dia 8 é uma cópia da imagem do dia 7, com a diferença que o dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, existe uma cópia aqui, em termos de imagem, tá? Então, aí eu trago depois algumas questões sobre isso, né? Agora responda. A primeira questão: que situação está sendo retratada no cartoon 1? Descreva a cena que está sendo retratada. Então, nessa questão aqui, é uma questão que ela nem é, eu poderia até dizer de localização de informação, mas de certa forma sim, porque eu vou localizar, eu olhar no texto e descrever. Então, é relatar. Então, aqui, nessa questão, procuro trabalhar uma questão até mesmo de escrita, de dissertar, né? De escrever sobre o que está observando. Então, vai dizer assim, na primeira cena, não sei se eu pergunto por cena, né? No cartoon de uma forma geral. Então, o que está sendo retratado? Então, poderia-se começar a resposta para essa questão da seguinte forma: no cartoon acima, ou no cartoon 1, está sendo retratada uma cena, uma mulher, ela está no tanque lavando roupa, então a gente vê ali pela descrição da cena, né, que ela está lavando roupa, nós vemos uma mulher lavando roupa, nós vemos um bebê, não descrever toda a cena, né, o bebê está chorando, olha os elementos aqui que indicam que o bebê está chorando, as lágrimas aqui no desenho, né, aqui isso aqui poderia indicar o suor dessa mulher, o trabalho dessa mulher. Nós temos aqui também um balão,
dois balões, né? Nos balões nós temos também imagens. Vejam que, mesmo que esse balão aqui seja chamado balão de fala, então se a gente fizer uma análise aí, né, dos balões, esse aqui seria um balão de fala, né? Que é esse balão que tem esse rabicho aqui, né? Essa ponta assim dessa forma, que seria aqui a fala do marido. E aqui a gente entende, né, pela expressão facial dele aqui também, essa boca toda aberta aqui, indicando que provavelmente esse homem ele está gritando, né, falando alto ou falando, né, e aí eu tenho essa imagem aí de um prato com comida, ou seja, ele está pensando na comida, talvez seja o almoço, imagino que seja o almoço. Por quê, né, que a gente pode imaginar, deduzir aí pela cena que seja o almoço? Porque na janela a gente vê uma cena com céu claro, né, a gente vê aqui uma cena, eu não sei se isso aqui significa chuva, se estava chovendo, enfim, parece aqui, né, que tem umas gotas, enfim, mas aparece como se fosse um céu azul, então provavelmente de dia, tá? Então, aqui o que eu falei sobre com relação a ele estar falando, né? A gente consegue dizer que ele está falando. Nas imagens existem formas de indicar que alguém está gritando, por exemplo, né? Quando às vezes dentro do balão de fala as palavras estão grafadas em negrito, né? Ou com as letras estremecidas para indicar que está gritando, ou ainda em letras maiúsculas, mas geralmente se usa já maiúsculas no balão de fala, mas maiores do que as outras, né? Com letras bem grandes, enfim. Mas aqui dentro do balão de fala nós temos também uma imagem, né? E essa imagem aqui remete ao almoço, à refeição. Provavelmente querendo retratar aí nesse desenho que esse homem está pedindo a essa mulher que ela sirva a refeição, que ela faça, prepare a refeição, ou perguntando pela refeição, enfim. E ela está pensando, aqui nós temos o balão pensamento, ó. O balão dela é o balão pensamento, é esse que tem essas bolinhas aí, então essa é a diferença entre o balão fala e o balão pensamento. Então ela está pensando aqui na roupa estendida, então está pensando aí, tentando terminar de lavar essa roupa para que poder estender essa roupa, colocar essa roupa para secar, então pensando na conclusão dessa tarefa aí, dessa roupa lavada. E aí tem outras coisas nesse contexto aí, então ela está aqui, parece a área de serviço, né, fazendo isso, o marido está lá na sala em frente à televisão, pensando na comida, ou pedindo a comida, né, pelo balão de fala. Nós temos um bebê chorando perto dessa mãe. Continuando aqui, vamos para a segunda pergunta. Então, na segunda pergunta, nós temos assim, né, no cartoon, ou seja, neste cartoon aqui, qual é a crítica feita pelo cartunista, tá? Então, qual é a crítica que nós podemos observar aqui nesse cartoon? Então, nós vemos que aqui está explicitamente escrito o Dia Internacional da Mulher, então está explicitamente demarcado aí que se trata de algo referente a essa data, né? Então, qual é a crítica que nós podemos observar? Então, para ajudar a responder essa questão, né? Essa é uma questão aí que precisa ser elaborada, melhor para ser explicada. Ela pode ser, não existe uma única forma de dar essa resposta, então, vejam que são questões dissertativas, essas questões que eu trouxe, a maioria, né? Tem umas duas questões aqui abaixo que são de verdadeiro ou falso, então aí para indicar qual seria a resposta certa, mas a questão dissertativa ela é uma questão que a pessoa precisa elaborar, né, explicar com as suas palavras. Então, o que eu espero aqui dos meus alunos é que eles consigam me explicar aí da sua forma, elaborar, formular. Então, não deixa de ser uma atividade de produção escrita também, tá? Né? Essas atividades aí, além de leitura e de compreensão, são atividades de produção escrita, né? São atividades de escrita, porque é preciso olhar o texto e escrever e explicar, descrever o que está acontecendo na primeira cena e na primeira cena, na primeira atividade, né? Questão número 1, e na segunda aí explicar da crítica, né? Então, qual é a crítica? Então, se nós observarmos pelas imagens, é aquilo que eu comentei antes, né? As imagens, elas são iguais. As datas mudam, mas as imagens são iguais. Então, a crítica está justamente aí. Então, indiferente de ser aqui não é Dia Internacional da Mulher, aqui é o Dia Internacional da Mulher. Mas, segundo esse cartunista, segundo esse cartoon que nós temos aqui, nada muda, a cena é igual.
mesmo quando não é o dia e quando é o dia, né? A cena a rotina é a mesma, a rotina continua, a rotina permanece, né? Para essa mulher aqui, que é essa caricatura, essa mulher que está sendo representada, nesse contexto aqui que a gente consegue deduzir que esse seria o marido, esse que seria filho dela, o cachorro, uma outra criança lá no pátio, provavelmente o outro filho, enfim. Então, a crítica que o cartunista faz é que nada muda, né? O Dia Internacional da Mulher não muda em nada. Nesse caso aí, a gente poderia ir até além dizer que o cotidiano da mulher, ou da maioria das mulheres, aqui, claro, a gente tem essa mulher aqui, esse personagem mais amplo, mas representando um coletivo, né? De que não mudaria nada para essas mulheres que são donas de casa, enfim, de que mesmo sendo o Dia Internacional da Mulher, continuariam seguiriam suas vidas da mesma forma, enfim, algo relacionado a esse sentido, né? E existiriam diferentes formas de explicar isso, né? De falar sobre isso, de que nada se altera, de que nada muda, de que a rotina dessas mulheres seria essa rotina relacionada aos afazeres domésticos, a gente vê aí essa mulher fazendo várias atividades domésticas aí, enfim. Então é uma imagem caracterizada, né, de caricatura. Então é claro que às vezes a gente vai ter a reprodução de alguns estereótipos também, né, de alguns tipos, digamos assim, personagens típicos bem estereotipados mesmo. Então aqui a gente tem essa figura dessa mulher. É claro que nem todas as mulheres fazem as atividades domésticas nesse contexto, assim, que é como nós vemos nesse cartoon, mas é um pequeno registro, né? Um pequeno enfoque, um pequeno direcionamento, e aí procura trazer ao leitor uma reflexão sobre essa questão, sobre o Dia Internacional da Mulher ou não. Então faz uma crítica, traz uma reflexão, uma crítica social, né? Uma crítica a algo que é latente, que é importante na sociedade, tá? Que representa um coletivo. Então a gente tem algo aí, então eu poderia descrever dessa forma com relação a essa crítica aí feita pelo cartunista. Bom, como a mulher representada no Cartoon 1? O que as imagens sugerem sobre ela? Então, também aqui uma questão de descrever como que ela é descrita, como que ela é representada. Então, aqui pode ser colocado, né, que ela é representada como uma mulher assim, assim, assado, então, da descrição física a partir do desenho, né? Também quanto com relação ao contexto, a mulher aqui é representada como uma dona de casa, a mulher aqui é representada como alguém que vive para atender aí as questões relacionadas ao lar. Então, a mulher é representada, pode-se até falar com alguma coisa relacionada a questão da relação com o marido, enfim, né? O marido está sentado aparentemente sem fazer nada, entre aspas, né? Vendo que aparece aqui vendo televisão, enfim, enquanto a mulher está trabalhando, o filho está chorando e ele não está atendendo, enfim, mas falar como, né, o que que essas imagens sugerem sobre ela? Ah, as imagens sugerem que ela é uma mulher que trabalha muito, é uma mulher que tem que dar conta de fazer tudo, ou tem que fazer tudo dentro de casa, enquanto aparentemente pela imagem o marido não faz as mesmas tarefas que ela, não ajuda, não corresponde, né? Enfim, poderia explicar isso de diferentes formas, então uma questão dissertativa também. Depois o 4, né? Aqui até falei sobre o homem já no 3, né? Agora comentando sobre a resposta do 3, mas tem uma pergunta específica sobre ele, né? E o homem, como é que ele é representado? Então é um homem que fica lá sentado no sofá, pedindo que a mulher sirva comida, aparentemente esse homem não o que eu vinha comentando agora antes, né? Esse homem provavelmente não faz também as tarefas domésticas ficam destinadas especificamente somente às mulheres, enfim, e é possível até mesmo de se refletir sobre isso, né? Como é que é o contexto de uma forma geral, isso ainda se reproduz na maioria das famílias, né? Isso tudo pode ser uma reflexão também. 5. No Cartoon 1, o cartunista faz uma crítica ao fato de que nada muda para as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Então, aqui tem uma afirmação, né, nesse número 5. E aqui era para fazer a indicação, né, nessa atividade se é verdadeiro ou falso, né? Já comentei sobre isso, né? Acabei de mencionar, às vezes nós vemos até mesmo pelas imagens que é mesmo só muda a legenda, né? Muda a data, mas o que acontece no cotidiano, segundo esse cartoon, né? Segundo esse texto, não muda, tá? Então, lembrem, a interpretação é sempre de acordo com
com o texto, tá? Então, de acordo com esse texto, com esse cartoon, nada muda. Então, nesse cartoon aqui, as coisas permanecem iguais, tá? Então, a resposta seria verdadeira. 6. No cartoon 1, o cartunista apresenta, através do humor, a mudança de rotina para as mulheres no Dia Internacional da Mulher, revelando a celebração que acontece. Nós não vemos nenhuma celebração aqui. Então, essa questão está totalmente falsa, porque não existe isso, né? Não existe mudança de rotina, a cena é a mesma, não existe nenhuma celebração. Então, obviamente, essa questão é falsa. Bom, depois aí a questão número 2, leia e analise o seu outro cartoon. Então, esse cartoon aqui, nós temos vários quadros, mas ele ainda é um cartoon, tá? Vejam que está dividido aqui, ele pode até parecer um outro gênero, pode ser que é parecer ser uma tirinha, ou parecer ser aí uma história em quadrinhos, mas ele é um cartoon ainda. Ele tem a mesma proposta de crítica social, né, num contexto específico, um personagem amplo aí, estereotipado, caracterizado, enfim, né? Então, veja, nesse aqui nós poderíamos dividir em quadrinhos, vamos chamar de quadrinhos cada um desses espaços aqui. Então, esse aqui seria um quadrinho, outro quadrinho, outro quadrinho, outro quadrinho, outro quadrinho, outro quadrinho, tá? Então, aqui, nesse primeiro quadro aqui, nós vemos, né, o Dia Internacional da Mulher na legenda. Então, a mulher lá está recebendo flores. Nós vemos só a mão, né, desse segundo personagem, ele não aparece, mas pela mão aqui a gente pode imaginar, deduzir que é a mão de um homem. Então, aqui segue algo bem geral, então um casal, provavelmente seria do homem, do marido, enfim, parece ser uma mão masculina aqui que oferta as flores, parece ser o braço de um casaco, de um terno, enfim, né? Oferecendo flores. E aí a mulher sempre aparece quase na mesma posição. O único que muda desse primeiro cartoon para os outros, se a gente analisar as imagens dela, é a expressão do rosto. Aqui ela está com uma expressão um pouquinho mais leve, ela está esboçando um sorriso, ó, que ela está recebendo flores. E nos outros cartoons, a boca dela aparece mais ou menos da mesma forma. Tudo isso é importante de ser observado, tudo isso faz parte da leitura, tá? Então, é importante, muito importante destacar que a leitura, ler imagens, ou seja, observar os detalhes das imagens também é leitura, né? Então, aprenda a ler os detalhes, observar, a boca dela tá assim aqui, tá assim ali, assim como eu estou comentando com vocês. Tudo isso faz parte da leitura, tudo isso vai interferir na relação dos sentidos, né, do texto. Depois, no segundo, a gente tem dia de segunda-feira, dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, dia de sexta. Então, vejam que aqui não tem um dia específico, mas uma segunda-feira qualquer, uma terça-feira qualquer, uma quarta-feira qualquer, ou seja, em contraponto a esse dia que é o dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E esses outros dias aqui seriam os dias comuns da semana, digamos assim. Nos outros dias na rotina, dias comuns da semana e no Dia Internacional da Mulher. Então, no Dia Internacional da Mulher, essa mulher aqui, ela recebe flores, a personagem, e nos outros dias, um dia ela recebe uma vassoura, outro dia uma panela de pressão, um ferro de passar roupa, um balde com água, um espanador, né? Então, aqui tem outros elementos que aparecem nesses quadrinhos, que são elementos diferentes desse primeiro elemento que aparece aqui, né? Nesse primeiro quadro. Então, vamos às questões que eu elaborei, que eu trouxe com relação a esse texto. Ó. Questão número 7, porque aqui é a continuação, né, das questões anteriores. No cartão 2, ou seja, nesse texto aqui acima, temos uma legenda com os dias da semana. Essa informação auxilia o leitor a entender a diferença entre o primeiro quadro e os demais. Qual é essa diferença? Então, só para... eu não cheguei a comentar antes sobre a legenda, mas a gente conhece legenda, por exemplo, dos filmes, dos vídeos, né? Quando a gente precisa aí, que geralmente que a legenda aparece embaixo, né? Nos áudios visuais, geralmente ela aparece na barra ali de rodapé embaixo, né? No vídeo. Mas aqui no cartoon a legenda ela aparece e às vezes ela aparece em cima, né? A legenda aparece assim como a gente pode dizer como título até, mas ela dá indicação ali dos tópicos, elas trazem uma informação importante, tá? Então, a legenda aqui no cartoon é em cima, tá bom? Então, essa informação, ela auxilia o leitor a entender a diferença entre os primeiros quadrinhos e os demais. Qual é essa diferença? Explique. Então, eu já comentei quando eu fiz a leitura, né? Quer dizer que aqui no Dia Internacional da Mulher é uma coisa, nos outros dias acontece outra, a rotina é diferente.
Então, isso aqui ajuda a demarcar, né? A legenda ajuda a marcar que seria uma segunda-feira, um dia fora da rotina, né? Aliás, um dia na rotina, né? Normal, um dia normal, né? Não tem nada de especial, não tem uma data comemorativa como tem no Dia Internacional da Mulher, né? Numa segunda-feira, numa simples segunda-feira, numa simples terça, numa simples quarta, numa simples quinta, a rotina do que acontece é esse homem entregando e é claro que existe uma simbologia nisso, né? Mas enfim, desse homem entregando esses objetos para essa mulher. Só no Dia Internacional da Mulher que tem uns objetos de um campo semântico diferente, né? A gente vai ver que aqui a gente tem objetos de uma mesma linha, ou seja, que correspondem a um grupo, né? Que representam algo, e esse outro objeto que representa uma outra coisa, né? Levante hipótese e responda de quem é o braço que alcança os objetos da mulher. Então, aqui, isso aqui também, na primeira análise, eu já comentei sobre isso, né? Provavelmente é o braço de um homem, provavelmente o braço de um parceiro, né? Essa mulher já parece ser uma mulher adulta, então provavelmente seja o braço de um marido, de um parceiro, né? Ou do chefe, de repente, né? Vai saber, poderia ser também. Aqui são possibilidades, tá? Então, veja, levante hipóteses de quem é o braço que alcança, né? A gente está levantando hipóteses aqui, tá? Hipóteses que sejam plausíveis dentro do contexto. Então, assim, existe sim uma liberdade de interpretação, mas a partir do que eu tenho no contexto do texto. Eu não posso interpretar qualquer coisa, isso é importante de ser dito, tá? Então, tem que ter uma base lógica, tem que ter um fundamento com relação ao que se apresenta aqui, tanto verbalmente quanto não verbal, no conjunto do cartoon mesmo. Depois, no Cartoon 2, os objetos do segundo ao quinto quadrinho são do mesmo contexto? Que contexto é esse? Para que servem esses objetos? Então, aqui para fazer essa reflexão, né, para justamente observar. Então, aqui eu estou direcionando nas questões, né, para observar com relação ao contexto. Por quê? Esses objetos, vassoura, panela de pressão, ferro de passar, balde, eles são do contexto de atividades domésticas. Então, aqui a gente entende, né, que até mesmo pelo nosso conhecimento de mundo, não preciso nem ir muito longe, em termos, não, nem o conhecimento acadêmico, né, mas nosso conhecimento de mundo, de vida, a gente entende que são elementos aqui relacionados à limpeza e ao cuidado da casa, cozinhar, limpar, né, lavar a casa, ou lavar roupa, passar roupa, enfim, atividades domésticas, atividades do contexto doméstico. Né? Então, eles são do mesmo contexto? Sim, que contexto é esse? Do contexto doméstico, do contexto de atividades domésticas, de dona de casa ou de funcionária de casa, enfim, né? Bom, no Cartoon 2, o cartunista apresenta através do humor a mudança de rotina para as mulheres, revelando a celebração que acontece e se estende nos demais dias. Veja, existe aqui, aparentemente existe sim uma celebração, essa mulher recebe flores, mas essa celebração ela não se estende nos demais dias. Então vejam, essa questão aqui tem que tomar muito cuidado nisso na hora de interpretação, né? Às vezes metade da questão está certa e o final está errado, né? O final ali tem algo ali que faz com que a questão se torne errada. Então, aqui revelando a celebração que acontece, sim, aconteceu, mas aqui está dizendo, e se estende nos demais dias, né? Não se estende, essa celebração não se estendeu, ela aconteceu só nesse primeiro dia, mas nesse outro dia não teve celebração, nesse outro dia também não, nesse outro dia também não. Então, não se estendeu nos demais dias. Então, aqui seria falso, tá? Não se estende nos demais dias. Então, seria falsa essa afirmação. 11. No Cartoon 2, o cartunista apresenta, através do humor, a mudança de rotina para as mulheres no Dia Internacional da Mulher, revelando a celebração que acontece, mas que não, ó, ainda destaquei aqui em caixa alta, né? Em letras maiúsculas, não se estende nos demais dias. Essa sim é verdadeira. Ela acontece essa celebração, segundo esse cartoon aqui, mas não se estende nos demais dias. Vejam, se a gente comparar esse primeiro cartoon que nós analisamos com esse segundo, nós já temos essa diferença. Nesse primeiro cartoon, a mensagem é: nada muda num dia no outro, né? Tanto não sendo o Dia Internacional da Mulher, quanto sendo o Dia Internacional da Mulher, a rotina da mulher é a mesma. Nesse segundo cartoon, no Dia Internacional da Mulher, a rotina da mulher é um pouquinho diferente, mas os outros dias ainda associada às atividades domésticas. Veja que em ambos aparece, em ambos cartoons, aparece a questão das atividades domésticas, né? Dessa mulher aí voltada para as atividades domésticas, essa mulher como dona de casa. Muito bem, vamos para o cartoon número 3. O cartão número 3 é este, então ele aparece
parecido com o formato de tirinha, temos 3 quadrinhos, diz assim, que lindo, chuva de confetes, uma celebração, né? É para festejar o Dia Internacional da Mulher, parabéns. Vejam que aqui nós temos balões, né? Balões de fala, como eu já comentei no início do vídeo. Então aqui esse balão de fala tá, o Rabicho tá justamente direcionando para essa personagem, então é ela que fala, e aqui nesse outro nós temos um Rabicho que está apontando para o alto, ou seja, para alguém que está fora do quadrinho, então não é ela que está falando, tá? Então isso é importante de observar também o Rabicho para indicar de quem é a fala, é de alguém que está fora do quadrinho, né? Então, é alguém que está falando para ela, ó, é para festejar o Dia Internacional das Mulheres, parabéns, né? Internacional da Mulher, parabéns, dando parabéns para ela. E aí depois vem a fala, ó, agora anda logo, pegue uma vassoura e vai limpar esta bagunça. Então, olha só, durou pouco, né? Essa comemoração, essa celebração, enfim. Então, é claro que sempre existe um exagero no cartoon, tá? É sempre uma imagem exagerada, satirizada mesmo, para levar reflexão e para fazer uma crítica mesmo, né? Uma crítica social. Então agora vai limpar essa bagunça. E logo a tristeza, nós vemos aqui a mudança, né? Da expressão dessa personagem. Então ela estava realizada, ela feliz de ver, né? Mostrando os dentes, sorrindo. Então essa personagem estava bem feliz e contente nos 2 primeiros quadrinhos. No segundo quadrinho, ela já ficou mais cabisbaixa, né? Porque aí ela descobriu que ela ia ter que limpar todos esses confetes, né? Essa bagunça que aconteceu aí. Então, aí, de novo, no terceiro quadrinho também, né? Tem algo relacionado aí às atividades domésticas, tá? Bem marcado isso nos 3 cartoons. Então, vejam, a questão número 12. No cartoon 3, vemos uma mudança de expressão da mulher no último quadrinho. Por que que isso acontece? Então, aqui explicar, né? Seria por escrito explicar. Por que que acontece essa mudança de expressão? Por que que ela ficou chateada? Então, eu acabei de comentar, né? Ela ficou chateada, houve uma mudança de expressão, ela ficou mais cabisbaixa, preocupada, eu posso, né, usar diferentes palavras aí para caracterizar, né? Porque ela descobriu que ela vai ter que fazer a limpeza, né? Ela que vai ter que limpar esses confetes que foram jogados aí para celebrar. No 13, no cartoon 3, não vemos representada a imagem de quem fala com a mulher. Levante hipóteses. Quem é provavelmente a pessoa que conversa? Então, aqui, provavelmente, a gente não tem como ter bem certeza, mas provavelmente a ideia do cartunista seja que seja uma figura de um homem, né? De um homem aí, porque sim, mulheres também prestam homenagem para outras mulheres, mas geralmente isso parte um pouco do universo masculino algumas vezes, né? E aí, se a gente pensar que é um contexto familiar, parece ser um contexto familiar dentro de casa, a gente não tem muitos elementos da casa em si, mas a gente pode deduzir, levantar hipóteses aí. A minha hipótese, quanto leitora, né, é de que seja um homem que fala isso para a mulher, provavelmente o marido, né? Mas, enfim, existem outras possibilidades aí de se pensar dentro desse contexto, tá? Por isso de se levantar hipóteses, né? Quem é provavelmente essa pessoa que conversa com a mulher. Então, 14, os 3 cartoons tratam de um mesmo tema. Que tema é esse? Um tema, assunto. Então, aqui isso fica bem claro, marcado nos 3, que o tema, o assunto é o Dia Internacional da Mulher. Eu até coloquei lá atividade sobre cartoon Dia Internacional da Mulher. E está bem marcado isso, né? Então, aqui essa questão é uma questão bem que no final aí se torna bem óbvia, né? E a 15, então, nos 3 cartoons temos uma crítica explícita ao papel de homens e mulheres no cotidiano familiar. Vejam que são questões aí relacionadas ao cotidiano familiar. Que crítica é essa? Então, eu coloquei essa atividade, mas para os meus alunos eu poderia pedir até mesmo uma produção escrita, né? Claro, já existe muita produção escrita aqui, porque a maioria das questões são dissertativas, né? São de escrever, explicar, enfim. Formular resposta, que é uma habilidade importante, né, para a escrita. Formular, organizar os pensamentos, né, as ideias em palavras e frases e parágrafos, enfim. Mas ali temos uma crítica explícita ao papel de homens e mulheres. Então, aparecem homens e mulheres representados fazendo alguma coisa. O que que aparece o homem fazendo, né? O único que aparece, na verdade, o primeiro quadrinho é que aparece o homem em si. Aqui a gente tem a imagem que a gente sabe que o braço que provavelmente seria do homem,
e que a gente tem uma fala, que provavelmente seria do homem, mas é dado destaque para a mulher, veja que só a mulher aparece aqui também, também é dado destaque para a mulher, embora tenha o braço do homem ali, é ela que é a personagem central. Mas em ambos, né, a gente consegue observar esse gancho, e eu já fui, enquanto fui analisando, já fui dizendo, né, explicando aqui com relação a essa questão das atividades domésticas, né, das atividades de casa. Isso bastante marcado, como uma herança aí do que a gente vai chamar de patriarcado, enfim, é algo que vem ao longo do tempo muito associado à figura feminina, essa questão das atividades domésticas. É óbvio que não é assim em todas as casas, é óbvio que já muita coisa evoluiu e mudou com relação a esse sentido, mas a gente consegue perceber aí, esses cartões, eles são, eu não sei exatamente de que ano, mas eles são relativamente recentes, e a gente consegue observar, né, que não é algo aí que está muito fora do contexto da realidade, né? É um contexto atual, né? Então, de se refletir aí de quem seria o papel de fazer as atividades domésticas, por que que ainda perdura essa imagem de que as mulheres é que devem fazer as atividades domésticas em casa, enfim, muitas reflexões a partir desses três textos, tá? Então, seria isso, essa seria uma análise breve aí das questões, então essas questões elas estão disponibilizadas, eu coloquei o link, vou colocar o link dessas atividades aí para download, né? Quem não tenha visto as atividades antes, para download das atividades em si, vou colocar o link na descrição. E seria isso. Vou usar aqui o compartilhamento. Então, seria isso com relação ao gênero cartoon. Até a próxima.